torcedor é definitivamente difícil. E eu vou trazer aqui para você nesse vídeo uma situação que revoltou todo mundo dentro do Vasco nessas últimas horas, inclusive o lateral direito Puma Rodrigues, tá? Fique ligado, fique atento que eu vou trazer isso para você. Além dessa também, é claro, muitas outras informações, muitas outras novidades. O Vasco se prepara para a partida de amanhã contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E hoje no CT Moacir Barbosa acontece o último treino de preparação. Você terá pela frente um vídeo bastante agitado, bastante movimentado, cheio, né, amigo torcedor vascaíno, das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, rapidinho, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, amigo torcedor vascaíno, eu sou o Lucas e a pedido de muitos aí do outro lado, se você ainda não é um inscrito do canal, se inscreva. Ajude aí o nosso canal, ajude o nosso crescimento, venha fazer parte da nossa família, é apenas isso que eu peço a todos vocês. Não quero me prolongar aqui, quero apenas a sua ajuda. Você que está aqui diariamente e ainda não é um inscrito, volto a repetir, faça parte da nossa família e já se inscreva no nosso canal. Show? Vamos embora então, torcedor vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vascão. Eu quero começar, primeiramente, com vocês, este nosso Acorda Vascão, né? Trazendo muitas informações importantes, mas a primeira delas, amigo torcedor, vai em sentido sobre o que irá acontecer amanhã. Amanhã, o Vasco da Gama entrará em campo pelo Campeonato Brasileiro, né? Jogo válido pela 14ª rodada de Brasileirão. E hoje encerra-se a preparação para esta grande partida. O Vasco terá 9 jogos antes da parada, né, para a Copa do Mundo, ou melhor dizendo, o Vasco terá 10 partidas antes da parada para a Copa do Mundo. É muito jogo, não, 9 jogos mesmo, confirmando 9 jogos. É muito jogo daqui para frente. O Vasco encerra esse calendário de 9 partidas em 31 dias contra o Atlético Mineiro no próximo dia 31 de março, dentro de São Januário, tá? E hoje, tá aparecendo aí na imagem a vocês, o Vasco da Gama vive esse momento aí no Campeonato Brasileiro, né? O Vasco é o 10º colocado do Brasileirão, tem 16 pontos conquistados em 13 partidas. De fato, não tem, mas não está pelo menos no Z4. O torcedor vascaíno, infelizmente, passou a se acostumar nos últimos anos em ver o Vasco chegando aí no final do primeiro turno, já com a corda no pescoço, né, tendo que lutar para sobreviver na Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco está tranquilo, está na 10ª colocação, o Santos está ali na 17ª colocação com 14 pontos, mais abaixo do Santos tem Mirassol e Chapecoense muito abaixo, né? O Vasco está a 7 pontos acima, à frente dessas equipes, mas tem que fazer o seu papel. E esse papel hoje, ao meu ver, é vencer o Flamengo. O Vasco tem que ir amanhã contra o Flamengo dentro do Maracanã buscar a vitória, até porque o recorte dos últimos 5 jogos do Vasco não são bons. O Vasco nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro tem apenas uma vitória, são 2 derrotas e 2 empates. Então o Vasco precisa conquistar esses 3 pontos, precisa voltar a moral no Brasileirão e, vamos ser sinceros, precisa também vencer o seu maior rival. É impressionante. O Vasco da Gama estará 3 anos sem vencer o Flamengo num clássico dos melhores. Então é um jogo importante. Caso o Vasco vença, vai a 19 pontos conquistados. Pode sim chegar na 6ª colocação, na 7ª colocação, que tem o Coxa, né, o Coritiba aí, com 19 pontinhos. O Vasco tem total capacidade de vencer e, pelo fator de gols, de vitórias, o Vasco pode terminar essa rodada assim na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro e respirar um pouco mais hoje no Brasileirão. Então, hoje se encerra a preparação para essa partida, é um jogo muito importante, é um jogo recheado de polêmicas, né, fora das 4 linhas, é um jogo em que Renato Portaluppi terá aí a oportunidade de reencontrar o Flamengo, seu clube por onde passou, chegou a uma final de Libertadores, mas dessa vez no Vasco, não um reencontro onde ele representava o Grêmio. Hoje ele veste a camisa do Vasco, o maior rival do Flamengo, enfrenta do outro lado o maior rival do Vasco, é clássico dos milhões e o Vasco chega com um clima muito bom para essa partida, após ter vencido o Olímpia dentro de São Januário pelo placar de 3-0. E falando nesta vitória importante do Vasco, ontem pela parte da noite
a Vasco TV divulgou os bastidores daquele jogo contra o Olímpia dentro do Caldeirão. E, é claro, eu trago aqui a você, amigo torcedor vascaíno, um pouquinho dos detalhes no vestiário que arrepiam qualquer torcedor. O auxiliar técnico Alexandre Mendes, assim como também, né, amigo torcedor Cruz Maltino, o Bruno Lazzaroni, com palavras que arrepiam e mostram que dentro do vestiário as coisas estão indo por um caminho muito bom. Anúncio de novo, meu. Se liga só. Torcedor vascaíno de arrepiar, né? Impossível você não ver a postura do Bruno Lazzaroni. Eu acho que é muito sobre isso, cara. O Bruno Lazzaroni nitidamente ali, né, dentro do vestiário, ele tá cobrando uma postura do elenco, grita, fala, se posiciona, coloca pra fora. E essa postura dentro do vestiário, do torcedor cruzmaltino, ela é de fato fundamental para que as coisas funcionem. Por incrível que pareça, um jogo ele pode ser perdido no vestiário, um jogo ele pode ser vencido dentro do vestiário. Nas palavras, na forma com que contagia o grupo. E pelo visto, mesmo com a ausência do Renato Portaluppi, a comissão técnica hoje do Vasco, que tem o Alexandre Mendes, tem o Bruno Lazzaroni, tem o Marcelo Salles, tem o Edmar Lopes, que estava presente dentro do vestiário. Elas, pessoas, os pares dessa comissão, sabem mexer muito bem nesse brilho do grupo e as imagens evidenciam mais do que nunca isso. Então, assim, de arrepiar, meu torcedor, eu fiquei muito feliz ao ver as imagens dos bastidores da Vasco TV. Clima muito bom e eu espero que esse clima ele venha a ser multiplicado, triplicado para o jogo desse próximo domingo contra o Flamengo dentro do Maracanã. E falando, né, em Vasco da Gama e Flamengo, vamos falar sobre polêmica, vamos falar como é surreal. Eu, nos meus últimos vídeos, tenho feito muita questão, eu com orgulho, porque eu me considero aqui um defensor da instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, então sim, com orgulho eu me posiciono, eu falo, trago informações, quando é necessário, de uma forma mais contundente, trazer aqui críticas, eu trago. Meu objetivo aqui é abrir os olhos, né? Eu falo muito sobre isso, eu quero abrir os seus olhos, torcedor vascaíno, para tudo aquilo que acontece quando se trata de Flamengo na mídia, porque é de fato um grande absurdo. E, amigo torcedor vascaíno, na última quinta-feira, no caso ontem, o Vasco da Gama ele entrou em campo contra o Flamengo dentro do estádio de São Januário, vitória gigante, 3-0 contra o Clube Paraguaio. Grande atuação do Puma Rodrigues, que marcou um golaço de esquerda. O Puma, que ao meu ver foi o melhor do jogo, ao lado do Adson. O Puma, que com um gol marcado se tornou o líder em participações em gols do Vasco na temporada de 2026. São 6 gols marcados, se eu não me engano, 6 ou 5 gols, 5 gols marcados e 3 assistências, ou seja, números muito bons no lateral direito que merece, ao meu ver, assumir essa titularidade do Vasco da Gama, né? O Puma meio que virou a chave, uma que foi tão criticado já pelo torcedor, acho que se tornou meio que unanimidade, que a torcida hoje olha para o Puma e não vê o que se o Puma Rodrigues precisa, tá na hora. A lateral direita é do homem, é do Puma. Amanhã contra o Flamengo, na minha opinião, quem deveria ser o titular, inclusive, é o próprio Puma Rodrigues. Ganhou a posição, é dele, não tem mais como tirar. E aí olha quanta coisa eu trouxe para vocês, as chamadas, né, do jornalismo esportivo, narrativas. Olha quantas narrativas Puma Rodrigues, após a partida contra o Olímpia, deu à imprensa. E eu faço parte da imprensa. E é muito legal, porque eu acho que esse canal aqui é de troca. Quando você vai perguntar para um jogador, principalmente após o jogo, você tem que pensar nisso, nas narrativas da partida. Olha a quantidade de narrativas que o Puma criou, olha a quantidade de enredo, rico enredo que o Puma Rodrigues deu à imprensa, um prato cheio de narrativas. Poxa, eu poderia falar pelo fato
aqui a vocês que o Puma é o líder de participações em gols. Poderia falar sobre a virada de chave, a oportunidade que o Puma deveria vir a receber no time titular, o que o Puma acha sobre isso. O Puma poderia ser perguntado sobre Copa do Mundo, que é um jogador que vai estar provavelmente na Copa do Mundo. O Puma poderia falar sobre o privilégio em ser o capitão do Vasco da Gama. Ele foi o capitão no jogo contra o Olímpia. O Puma poderia falar sobre Renato Gaúcho. Gente, é tanta coisa que o Puma poderia falar. Mas aí, na zona mista, que é a oportunidade que os jornalistas, que a imprensa tem de ir até o jogador e perguntar, vem um rapaz que eu sinceramente não sei quem é, não sei, não vi a voz, não ouvi a voz, não fiz questão nem de ir atrás, mas um jornalista do Grupo Globo, ele fez essa pergunta aí pro cara. Sí, ainda não falei, na verdade, porque estava focado aqui no que era o jogo de hoje, mas logicamente que perde um jogador importante para o que é a seleção, ele é um cara muito importante lá no Uruguai, então acho que vou falar com ele agora, a ver como que fica e ver se pode chegar na Copa. O torcedor vascaíno, isso é completamente inacreditável. É uma falta de senso, um desrespeito, assim, surreal. E pra sorte desse rapaz, o Puma é muito educado. Porque dentro de São Januário, o Vasco tendo vencido o Olímpia 3-0. O Puma tendo feito um golaço. E a eis que surge na cabeça do repórter o seguinte: poxa, Vasco 3-0, o Puma fazendo um golaço, o Puma jogando bola, sendo titular. Eu tenho uma oportunidade de fazer uma pergunta pro Puma. E aí eu vou lá e vou perguntar sobre o Arrascaeta do Flamengo. Eu vou lá no Puma, dentro de São Januário, após um 3-0, e vou fazer a pergunta para ele sobre o Arrascaeta, o camisa 10 do rival. Amigo, você tá de brincadeira. Sério, tá de brincadeira. O Puma, prato cheio de narrativas. Todo jornalista gostaria de fazer uma pergunta pro Puma naquela noite, capitão do Vasco, após uma vitória por um placar de 3-0, dentro de São Januário. E o rapaz me pergunta sobre o camisa 10 do Flamengo, que é uruguaio, igual. Assim, tá de brincadeira. Eu não vou falar sobre ética, porque isso não é sobre ética do jornalismo. Mas é no mínimo ter pegado a oportunidade de fazer uma pergunta boa e jogada no lixo. O puro clubismo. Clubismo. Então assim, é surreal. É surreal essa situação. É um absurdo. Essa é a grande realidade. É um absurdo e revolta a todos. Fico imaginando a cara dos assessores de imprensa do Vasco olhando esse rapaz fazendo uma pergunta como essa. Olha, sinceramente é duro. É duro demais, amigo torcedor vascaíno. Qual é a sua opinião? Deixa aí, é claro, nos comentários, porque é difícil, torcedor. É muita paciência, né? Mas é isso, cara. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso chamado Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo deste seu sábado, e já eu tô de volta com o nosso Fala Gigante pela parte da tarde, trazendo ainda mais informações.